Tá, eu sei que você quer comprar um VR, mas você não sabe se vale a pena um Quest 3. Você viu que anunciaram o novo Steam Frame, você viu que anunciaram o novo Galaxy XR, você viu que a Meta tá querendo fazer uns óculos mais convencionais com uma tecnologia de realidade aumentada, você viu que a Apple lançou o Apple Vision. Você não sabe se vale a pena comprar um óculos que foi lançado no final de 2023, há 2 anos atrás. Então será que vale a pena comprar um Quest 3 em 2026? Pra gente falar do Quest 3, a gente tem que lembrar do nosso queridinho, o Quest 2. Porque o Quest 2 foi uma maravilha pra época dele. O Quest 2, ele é a segunda versão do Oculus Quest, que foi um dos primeiros óculos a ser completamente standalone. Ou seja, ele funcionava sem precisar de um computador. Ele conseguia ter todos os recursos que você precisa ter em um VR sem precisar usar um cabo. Ele tinha todos os sensores, câmera de rastreio, giroscópio, tela, bateria, processador, tudo embutido dentro dele de uma forma que ele realmente funcionava como se fosse um aparelho único. E isso tornou o Oculus Quest original uma coisa incrível. Só que ainda assim, o Oculus Quest original, ele era meio capado e não era tão bom quanto os que a gente tem hoje em dia. Então de 2018 até 2020 a Meta acabou desenvolvendo e lançou o Quest 2, que era uma versão muito aprimorada do Quest 1. Ele tinha melhor resolução, maior taxa de atualização da tela, um campo de visão um pouquinho maior, tinha um melhor rastreio, mais memória, melhor processador e o mais inacreditável de tudo, ele saiu só por $299. O que significa que você conseguia comprar um Quest 2 no preço de um Nintendo Switch. E não tem nem como dizer o quão absurdo foi o preço do Quest 2 sem comparar com o preço de, por exemplo, um Valve Index, que é um dos óculos queridinhos aí do pessoal do VR, que custava $1.000 no lançamento, mais de 3 vezes o preço de um Quest 2. O Quest 2, ele foi um produto completo, e foi assim que o Quest 2 se tornou o rei do VR. É sério, ele dominou tudo. Se você jogava VR na Steam, tinha mais de 50% de chance de você estar jogando num Quest 2. Bom, mas por que eu tô falando tanto do Quest 2? Por causa desse querido aqui, o Quest 3S. O Quest 3S é basicamente um Quest 2. Ele tem a mesma resolução, a mesma taxa de atualização, a mesma lente Fresnel, os mesmos ângulos de visão, a mesma densidade de pixel, até o peso dele é parecido com o do Quest 2. Então na linhagem dos MetaQuests, um MetaQuest 3S é basicamente um Quest 2 repaginado, com uma nova skin e algumas funcionalidades a mais. Já o Quest 3 tem algumas coisas realmente boas que foram adicionadas nele. O Quest 3 ele foi na verdade lançado antes do Quest 3S, só que o Quest 2 fazia tanto sucesso, eles decidiram só fazer essa repaginação aproveitando toda a tecnologia que eles já tinham lá nas suas fábricas. Tá, mas se a linha do Quest 3 começa basicamente ali num Quest que é igual ao seu antecessor, qual é o diferencial do Quest 3 em si? O Quest 3 ele foca na Mixed Reality, que seria a tal da realidade mista, onde você consegue enxergar o mundo real por meio das câmeras do Quest e colocar objetos virtuais para você interagir naquele mundo como se eles fossem reais, como se eles estivessem ali. E esse é o principal ponto de venda, é para onde a Meta quer seguir nos próximos anos, convergir a experiência do mundo virtual com a do mundo real. Então a grande vantagem do Quest 3 para o Quest 2 foi as câmeras coloridas, porque o Quest 2 ele já tinha câmeras que conseguiam enxergar o ambiente. Você consegue usar o Quest 2 e enxergar o seu quarto enquanto você tá com ele na cara, para você ter uma noção de espaço, conseguir se localizar. Só que ele não foi pensado para você ficar naquele modo o tempo inteiro. É um recurso temporário para te auxiliar a se localizar. E o Quest 3 pegou esse recurso e aprimorou para que você pudesse usar ele no dia a dia, para fazer a famosa lavagem de louça enquanto assiste o vídeo flutuando na sua frente. Impressionante quantas pessoas estão ansiosas para lavar a louça com o vídeo passando na frente da cara dela. Bom, enquanto eles lançaram o Quest 3 com essa nova visão de mundo, de você trazer uma realidade mista, ao invés de focar só no mundo virtual e nos jogos, como a maioria do público que tem o VR hoje comprou o VR como um brinquedo, um console para você jogar, se divertir, precisava ter uma melhoria do Quest 2 pro Quest 3 para convencer o pessoal que já tinha o Quest 2 de fazer o upgrade mantendo dentro do ecossistema que a Meta criou. Então o Quest 3 ele é melhor que um Quest 2 e consequentemente ele é melhor que um Quest 3S, porque o Quest 3S, como eu disse, é basicamente um Quest 2 levemente melhorado. Tem um melhor processador, tem um novo esquema de sensores de movimento, várias outras coisinhas, mas nada do mesmo nível que é o
Quest 3? Primeiro, o Quest 3 ele passou da resolução de 1832 por 1920 para 2064 por 2208, que significa uma imagem mais nítida, uma densidade maior de pixel na sua visão, além de aumentar também o ângulo de visão, que saiu de 97 graus do Quest 2 para quase 104 graus no Quest 3, diminuindo as bordas pretas que ficam na sua visão e garantindo uma melhor visão periférica, além de ter feito o melhor de todos os upgrades da história do Quest, que foi sair das lentes Fresnel para as lentes Pancake. Como eu já expliquei no meu último vídeo de Steam Frame, as lentes Fresnel, elas são lentes como se fossem uma escadinha, e esse processo de produção das lentes acaba ficando mais barato do que fazer uma lente completa, como é a lente Pancake, que felizmente é a lente do Quest 3. A lente do Quest 3 ela é uma das tops do mercado. Você não vai ter incômodo como distorções de luz ou então bordas embaçadas, que inclusive é muito relevante se você quiser ler legendas, ver interface de jogos. Então se você vai comprar um Quest para jogar numa tela gigante ou para ver filmes legendados, é melhor você pegar um Quest 3 com uma lente Pancake, porque o Quest 3S ele não tem a lente Pancake, ele usa a mesma lente do Quest 2, ou seja, ele tem esses defeitos de deformação nas bordas, e isso dificulta a leitura de legenda. Se você estiver jogando um jogo de história aí, você vai estar tentando enxergar o teu minimapa lá em cima e não vai conseguir porque vai estar meio borrado, você vai ter que virar a cabeça junto. Um detalhe interessante sobre as lentes Pancakes é que as lentes Fresnel não lidam tão bem com o sol. Você não pode sair com o seu Quest em um lugar aberto porque corre o risco de a luz do sol pegar lá dentro e usar a sua lente como se fosse uma lupa e concentrar a luz em cima da tela LCD, deixando um rastro de destruição no seu óculos. Só que aparentemente a lente Pancake do Quest 3, ela não concentra os raios de luz como a lente Fresnel. A luz passa por ela, mas ela não foca de novo depois que passa por ela. Então o risco da luz do sol queimar sua tela é muito menor. Então a lente Pancake é o caminho. O problema é que todo esse upgrade que o Quest 3 fez em hardware, ele teve um custo. Você consegue encontrar um Quest 3S hoje por mais ou menos uns R$2.600. Já um Quest 3 novo, você encontra por volta de uns R$4.000 a R$5.000. Então eu já deixo a recomendação aí pra vocês. Se você quer comprar um óculos para ter uma experiência de uma telona, é melhor você pegar um Quest 3. Se você quer jogar jogos de realidade virtual, ter uma experiência imersiva, o Quest 3S ele é mais que suficiente pra isso. E se quiser comprar um óculos, compra no meu link na descrição pra ajudar a comprar o Steam Frame. Tá, mas vocês já entenderam que o Quest 3 ele é incrível, entenderam que o Quest 3S ele é um custo-benefício, mas ele tem os seus sacrifícios. Pra não ser injusto com o Quest 3S, o Quest 3S tem uma vantagem que eu considero muito boa, que é o fato dele ter luzes infravermelhas que ele consegue enxergar no escuro, coisa que os outros Quests não tem. Você só consegue jogar no Quest se você estiver com a luz do seu quarto ligado. Eu já falei pra caramba aqui do Quest 3, do Quest 3S, do Quest 2, do Quest 1, mas a questão é, Steam Frame. Tá chegando ele, né, pai? A gente sabe que ele vai vir pra destronar o nosso querido Quest 3, a nossa querida meta. Não tem mais competição, acabou. O melhor VR está chegando. Ou será que não? Lembra quando eu disse que o Quest 3 mudou um pouco o foco do Quest 2? Que era muito mais voltado para atender pessoas que querem só jogar no VR e ter uma experiência imersiva. O Quest 3 ele também dá um foco em produtividade. Ele quer fazer parte do seu cotidiano. Já o Steam Frame, ele não quer. O Steam Frame, na verdade, ele é um óculos de realidade virtual. Ele não é um óculos de realidade mista. Ele tem câmeras que captam o ambiente em preto e branco, mas ele não foi pensado para você lavar louça enquanto assiste um vídeo. Não foi pensado para você fazer streaming do seu computador enquanto você tá viajando para poder continuar um trabalho que você tava fazendo em casa. Ele foi pensado para jogos. Se você gosta de jogar, se você gosta de assistir filme, se você gosta de ter experiências na realidade virtual, o Steam Frame é o óculos feito para isso. Mas ele não é um Apple Vision, ele não é um Galaxy XR, ele não é um Meta Quest que hoje dão margem para você usar no seu trabalho, no seu dia a dia, com uma conveniência. O Steam Frame, cara, ele é tão focado nos jogos que nem mesmo o Hand Track parece ser uma coisa garantida nele. O Hand Track no Quest 2 já era algo bom. No Quest 3 ficou ainda mais útil para você ficar mexendo nas coisas enquanto tá no mundo real. No Steam Frame não tem necessidade nenhuma, porque a proposta não é essa. Então você não precisa controlar a interface com as mãos, você só precisa usar o controle quando você for jogar. Essa é a ideia da Valve. O Steam Frame ele vai ter toda aquela mecânica de poder jogar os jogos de PC dentro dele, além de ter todo o ecossistema da Steam já embutido nele, sem precisar abrir o Steam VR dentro do seu computador. E ele vai ser mais caro por causa disso. E também porque a Valve não vai fazer igual o Facebook e perder dinheiro enquanto vende cada unidade do Steam Frame. Não, a Valve quer lucrar. E o Steam Frame vai ser para quem gosta, para quem é entusiasta e quem tem dinheiro. Então se você tá esperando lançar o Steam Frame para poder comprar o VR mais hypado do momento, mas você não
necessariamente é tão gamer, ou então não é tão entusiasta da realidade virtual, o Quest 3 e o Quest 3S é mais do que suficiente. Por mais que o Steam Frame seja incrível, toda a proposta dele seja muito inovadora pro que a gente tem hoje no cenário da realidade virtual, ele não mata a principal proposta do Quest 3, que é trazer essa interação entre o ambiente real e o digital. Se você quer comprar um VR pra testar, pra ter essa experiência, o Quest 3 e o 3S são opções perfeitas. Ah, mas você também citou o Galaxy XR e o Apple Vision. Você quer pagar 50 mil reais no óculos da Apple, pagar 20 mil reais no óculos da Samsung? Esses óculos da Apple e da Samsung, eles são muito focados nessa experiência da realidade mista, de você interagir com uma interface no mundo real ali de uma forma muito intuitiva, principalmente porque o Quest 3 e o 3S não tem uma das coisas que é mais importante hoje para a realidade virtual, que está se tornando tendência, que é o rastreio dos olhos. Quem nunca teve um sonho ou já conversou e brincou com um amigo dizendo que vai chegar no dia que você vai só imaginar o que você quer fazer na internet, o que você quer fazer no seu computador e o computador vai fazer sozinho. O eye tracking é meio que isso, porque quando você olha para o canto que você quer usar, você tem uma interação muito simples, que é só você fazer uma pinçada na mão que ele já seleciona. Então é muito espontâneo para você fazer as coisas num Galaxy XR e no Apple Vision. E isso não tem no Quest. E é aí que a gente entra na verdadeira inovação que tá por vir, que se tem uma coisa que pode desbancar o Quest 3 é o Quest 4. Só que aparentemente a Meta adiou o Quest 4. Eles adiaram o Quest 4 para 2027. Por que eles adiaram o Quest 4? Aparentemente foi por causa de um tal de Meta Puffin, que é para ser uma espécie de óculos mais fino, que vai ter a tecnologia separada por um cabo externo para ficar mais leve no teu rosto, muito mais confortável de se usar no dia a dia, focado nessa questão de ter o controle pelas mãos e pelo olho, ou seja, focado em produtividade geral e nessa experiência misturada aí da Mixed Reality. A gente ainda não sabe muito sobre esse óculos que tá para ser anunciado ano que vem, mas pelos rumores ele vai sair em torno de uns $800, que deve sair por uns 8 mil reais aqui no Brasil. Só que como eu disse, ele é focado em produtividade, aparentemente ele não vai vir nem com controle. Se você quer ter uma experiência de VR e jogar jogos de realidade virtual, o Meta Quest 3 e o 3S, ele ainda vai ser melhor para isso do que o Puff. Então pro próximo ano, a gente não vai ter algo para substituir o Quest, o que dá mais esse ano de vida pro Quest 3, se você quiser comprar um hoje. O Meta Quest 4, ele tá previsto só para 2027. Provavelmente vai sair lá pro final do ano. Se você comprar um Meta Quest 3 hoje, você ainda vai ter até 2027 para aproveitar o teu óculos e decidir trocar ele depois, se te interessar. E se não te interessar, saiba que provavelmente ele vai ter suporte por muitos anos. O Quest 2, ele parou de ser vendido oficialmente em dezembro de 2024. Só que a Meta garantiu que ele vai ter atualizações até dezembro de 2026. E não é querendo puxar saco, mas as atualizações que a Meta faz pro Quest são incríveis. É uma das empresas que lança mais atualizações de software que são realmente impactantes. Eu comprei o Quest 2 lá pra 2021, se eu não tô enganado. Quando eu comprei, o óculos tinha um péssimo rastreio de mão. Eu tentava usar e ele ficava dando uns teleportes, tinha um bug aqui, outro ali. Ele reconhecia muito mal o movimento dos meus dedos. Com os anos isso foi resolvido. Pra quem tá acostumado com um PlayStation, uma Nintendo, você compra o console e ele vai ser aquilo lá pra sempre. Ainda mais o Nintendo Switch que não tem nem tema até hoje. A Meta olha pra isso e fala: toma! Quando eu comprei meu Quest 2, a interface dele era assim. E hoje ela é assim. Foi da água pro vinho. E uma que eu nunca esqueço, cara, foi quando eles atualizaram, acho que na versão 55, que a Meta só chega e me dropa uma atualização que aumentou a performance da CPU em 25%. Imagina que seu PlayStation 5 tá lá na sala de boa e de repente a Sony me aparece com o anúncio dizendo que os seus jogos vão rodar 25% melhor. Desculpa, eu nunca vi nenhuma outra empresa fazer isso. O Quest é muito experimental, tem muitas coisas que eles ainda estão testando para aprimorar para o futuro, então você vai sempre receber tecnologias novas por meio de atualizações. Então, se você comprar um Quest 2 hoje, você ainda terá atualizações nele. Inclusive o Quest 2 não é um óculos ruim para pegar não, tá? Se você pegar um usado no precinho no LX, vai valer muito a pena. E além das atualizações que o Quest 2 vai continuar tendo nesse ano, ele ainda vai ter mais um ano de atualizações de segurança. O Quest 2, que foi lançado lá em 2020, ele vai ter atualizações até o final de 2027. 7 anos de atualização. Então se você comprar um Quest 3 hoje, pode estar tranquilo que você vai ter ainda uns 4 anos aí de atualização pela frente de suporte oficial da Meta. Pá!
Para. Enquanto eu estava editando esse vídeo, acabou de sair um rumor que a Meta mudou completamente seus planos para a realidade virtual nos próximos 2 anos. Eles não vão mais lançar o Puffin para 2026. Eles adiaram o Puffin para 2027 e soltaram um memorando interno para voltar a desenvolver um MetaQuest 4 imediatamente. Mas não só isso, como o MetaQuest agora vai ser um headset focado em jogos. Os caras sentiram a pressão da Valve para fazer um óculos de qualidade para competir com o Steam Frame. Só que tem uns poréns. De acordo com o vazamento, o Quest 4 vai ter um grande upgrade comparado ao Quest 3. Provavelmente ele vai ter um hardware muito mais potente. Só que eles também falaram que não vão subsidiar o preço do Quest 4 dessa vez. O óculos vai ter uma tecnologia muito melhor, mas ele também vai ser muito mais caro. Eu não duvido que saia mais ou menos na mesma faixa de preço que o Steam Frame vai sair, que a gente ainda não sabe também. Mas eu chuto entre os 800 e 900 dólares, que daria na casa dos 8 mil reais também. E pelo que diz no Upload VR, eles acreditam que vai sair por volta de 2028. É mais um ano pra você conseguir aproveitar o teu Quest 3. Tá, mas e os outros VRs? Não tem mais nenhum VR que chega aos pés do Quest 3 e que possa destronar ele? Cara, a gente tem hoje opções que são boas. O PSVR 2, que é um óculos que tava muito barato nessa Black Friday. Cheguei a ver PSVR 2 por 2.500. Tudo bem que ele precisa ter um PlayStation 5 ou um PC, ele não roda em standalone. Mas considerando que ele tem eye tracking, tem uma boa resolução, conforto, e é uma ótima opção se você quiser só jogar e quer testar alguns dos jogos exclusivos de VR que tem para PlayStation. Inclusive, entramos aí no outro ponto. O MetaQuest é um dos, se não o que mais tem jogos VR exclusivos para ele. Batman Arkham Shadow, Deadpool VR, Civilization 7, Triangle Strategy, Resident Evil 4, Asgard Rift 2, Power Washing Simulator. Então a Meta fez muitas parcerias para que algumas empresas fizessem versões de VR exclusivas para rodar no MetaQuest. O que você não vai ver rodando, por exemplo, em um Pico, que é outro óculos de realidade virtual agora da ByteDance, que é a mesma dona do TikTok. Impressionante como essas redes sociais gostam de fazer óculos VR. E o Pico, ele é um ótimo óculos de realidade virtual para jogos, só que se seu foco for jogar esses jogos exclusivos, você não vai conseguir jogar muitos deles no Pico. Se você tá na dúvida de qual óculos de realidade virtual você quer comprar e você ainda não decidiu se vai ser um Quest mesmo, o Pico pode ser uma opção boa para você, de verdade. Mas se eu fosse falar dele aqui, esse vídeo ia ter mais de 1 hora. Mas eu posso adiantar que ao que parece a Pico vai lançar outro óculos no ano que vem, mas não vai ser um óculos focado para jogos de novo, vai ser um óculos focado também para produtividade. Só que não tem muitas informações, então a gente vai continuar na expectativa para saber o que vai ser. Então, em geral, o Quest 3 ainda é incrível, o Quest 3S também é ótimo. E se você quer ter uma experiência de realidade virtual hoje, é o momento perfeito para você comprar um Quest 3 ou um Quest 3S. Principalmente com o fim do mundo que está acontecendo no universo do hardware. Porque se você não sabe, neste momento que eu estou gravando o vídeo, o preço das memórias RAM, que são uma das peças fundamentais para você rodar um computador, rodar uma máquina, mais do que duplicaram. Para melhorar a situação, uma das 3 únicas empresas que fabrica RAM para o público geral como a gente, anunciou que não vai mais fabricar pra gente, vai só fabricar para as empresas de IA. Daqui pra frente, cara, é só pra trás. Todo o hardware vai ficar mais caro. Esses óculos que estão por vir provavelmente vão ser mais caros do que os que já foram feitos. Se a gente tiver muita sorte, a Valve já fez algum estoque de memória RAM e vai conseguir lançar o Steam Frame aí ano que vem por um preço mais acessível. Então aproveita que o Quest 3 e o Quest 3S não aumentaram de preço, eles continuam a mesma coisa e eles funcionam muito bem para te introduzir ou para trazer uma experiência decente da realidade virtual. Então, respondendo o título do vídeo, sim, vale a pena comprar um Quest 3 hoje.